Você já ouviu falar em eflúvio telógeno agudo? Eu tenho certeza que se você nunca ouviu, pelo menos conhece alguém que já passou por ela. Meu nome é Natasha Pécora, eu sou médica dermatologista e hoje eu tô aqui com a doutora Ludmila Rezende para a gente falar um pouquinho mais para vocês sobre esse assunto. Então, Lud, explica pra gente, afinal, o que é um eflúvio telógeno agudo? Natasha, eu falo que para a gente entender o eflúvio, é importante a gente conhecer um pouquinho do ciclo capilar. De uma forma bem simplificada, o ciclo capilar ele é dividido em 3 fases. Primeira fase, a fase anágena, é a fase de crescimento dos fios, que duram anos. A grande maioria dos fios do nosso couro cabeludo estão nessa fase. A gente tem a fase catágena, que é uma fase super curta e que a minoria dos nossos fios se encontram nela, e a fase telógena, que é a fase importante para a gente entender o que é o eflúvio telógeno agudo. Essa é uma fase de repouso relativo do fio, em que o fio está se preparando para cair do couro cabeludo, se tornando cada vez mais superficial, ao mesmo tempo que um novo fio está sendo formado. Essa fase tem duração em média de 3 a 4 meses e termina com o desprendimento do fio do couro cabeludo. Isso significa que desde o início da fase telógena até o seu final, que é a queda do fio, passam-se 3 a 4 meses. O que acontece no eflúvio telógeno agudo é que, devido a algum gatilho, fios que estavam nessa fase de crescimento, que é a fase anágena, eles são sincronizados para entrarem juntos na fase telógena, como se o cabelo fosse uma válvula de escape para o organismo, que naquele momento está passando por algum processo e precisa gastar energia com isso. Então, após 3, 4 meses desse gatilho, o cabelo que entrou em repouso começa a cair, pois está chegando ao final dessa fase telógena. E a pessoa percebe esse aumento da queda no seu dia a dia. E Natasha, quais seriam esses gatilhos que a gente tem que se preocupar quando o paciente nos procura com queixa de eflúvio? Isso é muito importante, né, Lud? A gente sabe que se a gente identifica que um paciente tem um eflúvio telógeno, a gente vai procurar o desencadeante. Muitas vezes eu falo para os pacientes, a gente vai achar juntos, mas tem alguma coisa aí que desencadeou esse processo. As mais comuns são doenças infecciosas, a clássica dos últimos anos é o Covid-19, mas de fato qualquer doença infecciosa ela pode desencadear um eflúvio. A dengue, que infelizmente agora a gente está passando por uma piora, influenza. A gente sabe também que outros processos também podem desencadear um eflúvio, como por exemplo, grandes cirurgias, internações prolongadas, o pós-parto, que é um clássico de eflúvio telógeno. Quando a gente começa algum medicamento novo, quando a gente para algum medicamento, eles também podem desencadear um eflúvio. E como a Lud já explicou, o seu organismo ele está naquele momento, ele está se dedicando a outra coisa. Ele está preocupado com o efeito, com alguma coisa que está estressando ele, com alguma coisa que está incomodando ele. E o seu cabelo, ele para o seu organismo, ele acaba não sendo tão importante. Então o seu organismo, nesse momento, ele fala, bom, eu vou deixar meu cabelo um pouco de lado e vou focar no que eu preciso. Neste momento, a gente entra num gatilho para a gente entrar nessa fase telógena. E sempre lembrando que a queda, ela não vai acontecer no dia seguinte do Covid, ela não vai acontecer no dia seguinte que você tem o seu bebê, porque o seu cabelo, ele entrou nessa fase telógena e ele precisa desse tempo para fazer um fio novo. Aquele tempo, eu brinco que é onde é a fábrica do fio. E ele, depois de 3 meses, quando ele terminar essa fase telógena, é que a gente vai ter esse aumento de queda. É onde a gente vai começar a perceber o desprendimento do cabelo. Além disso, a gente sabe que existem outros gatilhos também. Não necessariamente precisam ser medicamentos ou precisa ser uma cirurgia. Quais são eles, Lud? Outros gatilhos que temos que pesquisar são causas sistêmicas, como por exemplo, alterações da tireoide, anemias e deficiências vitamínicas. Agora que a gente explicou para todo mundo por que eles podem ter um eflúvio telógeno, você sabe me dizer se a gente tem como tratar eles? Que essa é a grande questão, né? E aí, meu cabelo tá caindo, como que eu vou tratar? O que eu posso fazer para isso? Então, a primeira coisa que eu gosto de falar para os pacientes é que se o cabelo tá caindo, tem que passar em uma consulta médica dermatológica, porque a gente precisa examinar o seu cabelo, procurar esses gatilhos, fazer essa investigação da parte sistêmica e, além disso, a gente tem que avaliar se existe alguma outra doença capilar associada, como, por exemplo, a alopecia androgenética,
E se tiver, a gente já aproveita essa janela de oportunidade para iniciar o tratamento. Se tudo isso está certo, está redondinho, é importante a gente explicar para o paciente que se trata de um processo autolimitado, que do mesmo jeito que começou, ele vai terminar, ele vai recuperar os cabelos, né, que caíram, mas que a gente não consegue frear o processo que está em curso. O que a gente consegue fazer é aproveitar esse momento que fios novos estão nascendo para dar força e vitalidade para eles. E como a gente pode fazer isso, Natasha? Neste momento, a gente, como a doutora Ludi já disse, a gente usa essa janela de oportunidade para a gente aproveitar aquele momento de renovação dos fios para começar com algumas pequenas doses de vitaminas por boca normalmente, para que aquele fio nascendo, aquele fio que está sendo construindo, ele venha mais forte, mais saudável. E ainda, depois que a gente termina esse curso de eflúvio telógeno, algumas vezes a gente associa o minoxidil, tanto via oral ou topicamente, para que a gente ajude esse fio a ficar um pouco mais encorpado. Eu costumo brincar que o minoxidil ele funciona como um adubo, então ele vai ajudar aquele fio a ficar mais bonito. Mas não use minoxidil sozinho. A gente precisa entender se o minoxidil ele é indicado para você ou se eventualmente você teria alguma contraindicação. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre esse tema? Deixe suas dúvidas nos comentários, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode gostar desse conteúdo. Até breve e nos vemos no Upskin.